Somos todos criaturas da água. Ela compõe 60% do seu corpo, 70% do cérebro, 80% do sangue. Enquanto você pode ficar um mês sem comida, seu corpo não pode sobreviver uma semana sem água. A mesma quantidade de água que existia na Terra há bilhões de anos ainda existe hoje. Uma crise da água está se espalhando. Nossos recursos estão sob pressão. No século XX, a população mundial triplicou. O uso da água aumentou em 6 vezes. Até a metade do século, o mundo terá mais 3 bilhões de pessoas, a maioria em países que já enfrentam escassez de água. O esgotamento de aquíferos provoca queda na colheita de grãos, que leva à escassez de alimentos e aumento de preços. A China já vem enfrentando a quebra na produção, assim como a Índia, Paquistão e Egito. O problema da água está se tornando rapidamente um problema de fome. E o que isso significa? Um mundo com sede. A indústria tem sede, a agricultura está sedenta, as pessoas têm sede. A solução é gastar menos e preservar os recursos. Agora você sabe, é a sede. De toda a água existente no planeta, apenas 2,5% é potável. Os outros 97,5% estão nos oceanos e não podem ser consumidos ou utilizados na agricultura ou indústria. Daquela pequena fatia de 2,5%, 2/3 estão nas geleiras dos polos. E apenas 1/3, localizado nos rios, lagos e aquíferos, serve para o consumo. Dentro de 10 anos, segundo dados da ONU, 2/3 da população global, que atualmente é de 7 bilhões de pessoas, estarão vivendo em áreas onde haverá escassez de água. O deslocamento de grandes contingentes populacionais que abandonam suas regiões de origem por conta da seca é apenas um dos problemas enfrentados pelas organizações internacionais de assistência. O primeiro objetivo estabelecido pela ONU é que toda a população global tenha acesso à água potável para uso doméstico ou para a produção agrícola, industrial e em outras atividades econômicas. Isto teria, segundo os técnicos da organização, impacto direto na luta contra a pobreza e no aumento da oferta de alimentos. Outra meta é assegurar a existência de infraestrutura confiável para populações de áreas semidesérticas, mas vulneráveis a eventos como secas ou até conflitos políticos e militares, que expõem as pessoas a situações dramáticas, como ocorre em países como o Sudão, a Etiópia e a Somália. A ONU também destaca a importância do fornecimento de água na manutenção de padrões de vida aceitáveis, principalmente saúde e educação. O tratamento adequado evita a criação de condições para a proliferação dos mosquitos transmissores da malária e da dengue. As metas do milênio prevêem o aumento da cooperação internacional, visando o uso sustentável da água, a fim de racionalizar o consumo e evitar o esgotamento das fontes naturais, de forma a proteger o meio ambiente e a saúde dos habitantes de cada região do globo. Do Pantanal à Amazônia, dos rios e lagos aos mananciais destinados ao uso da população. O trabalho das organizações de defesa do meio ambiente não para. Os ativistas estão de olho em tudo, até porque, mesmo com a estreita vigilância, a degradação prossegue em ritmo assustador. Para se ter uma ideia, a cada 4 minutos, o Brasil perde uma área de floresta equivalente a um campo de futebol. São 15 campos por hora e 360 por dia. A organização WWF, que atua em escala global, desenvolve inúmeras ações no Brasil. As fontes de água potável figuram entre as preocupações principais. Contaminação dos mananciais por pesticidas também exige a atenção dos ambientalistas, uma vez que esses produtos utilizados na agricultura acabam entrando nos lençóis freáticos e se dirigindo aos rios, lagos e reservatórios.
A partir do momento que existe realmente uma grande contaminação de um aquífero, é muito mais difícil você ter qualquer ação de remediação ou de purificação, por assim dizer, desse aquífero. Ou seja, uma vez contaminado, sem dúvida o uso dele também por um longo período de tempo vai ser comprometido. Para garantir que haja água de qualidade para as gerações atuais e futuras, é fundamental que os mananciais sejam preservados. O manancial, muitas vezes a gente liga exatamente, percebe como uma fonte, uma nascente de água. Mas não é só importante a gente preservar a nascente, mas é preservar exatamente todo o entorno dela. A busca por soluções para a crise da água tornou necessário o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, embora só isso não seja suficiente. A gente tem que ser muito cuidadoso para que a gente não corra o risco de só sermos eficientes, ou seja, só aumentarmos a eficiência do seu consumo, mas ao mesmo tempo aumentarmos todo o consumo total de água. Quando se trata de cuidar do meio ambiente, o primeiro passo é manter as florestas em pé, uma vez que tudo começa por lá. As chuvas, por assim dizer, no Sudeste não são isoladas. Elas não se formam no Sudeste e não caem no Sudeste. Elas vêm, sim, da Amazônia, de uma área florestal realmente intensa, forte e preservada. O documentário Last Call at the Oasis, ou A Última Chamada do Oásis, aponta a crise da água como o grande desafio deste século. Os especialistas ouvidos alertam que o consumo nos padrões atuais acabará inviabilizando a oferta, e é uma questão de tempo até o colapso. Químicos espalhados na natureza aceleram a degradação e mostram que, se o homem é o agente causador do problema, cabe a ele encontrar as soluções, seja pela busca de novas fontes ou pelo uso racional. Em muitas regiões do planeta, especialmente na África subsaariana, Sudeste da Ásia e América Latina, milhões de habitantes não têm água, nem mesmo para beber. O problema atinge sobretudo mulheres e crianças, que precisam sair em busca de água para sobreviver. Muitas andam horas até o reservatório, poço ou rio mais próximos, onde a água fica exposta a todo tipo de contaminação. Além da dificuldade para conseguir água, as horas gastas nessa busca consomem o tempo que seria usado para aprender a ler, escrever, ganhar dinheiro ou cuidar da família. A caminhada costuma ser difícil e perigosa. Elas andam sozinhas, carregando galões de 20 litros. Muitas se machucam, às vezes são até atacadas. Quando finalmente voltam para casa, o pouco de água que conseguiram é imprópria para o consumo. Muitas famílias sabem que a água está contaminada com germes que causam diarreia, desidratação e até a morte, mas eles não têm escolha. As crianças, sobretudo os bebês, são os mais afetados pelas doenças. Mas existem soluções. Algumas são inovadoras, como sistemas modernos de filtragem. Outras são antigas, como poços. Essas alternativas trazem água para perto de quem precisa. O acesso à água limpa próximo a uma vila devolve muitas horas por dia à vida de uma pessoa. Esse tempo é oportunidade, liberdade para ir à escola, para a educação, trabalhar ou criar filhos. Com menos doenças, gasta-se menos em remédios, o que significa mais dinheiro para livros e uniformes. Se a água estiver próxima a uma escola, vai atrair mais alunos. A crise da água é preocupante, mas pode ser combatida. Para isso, é fundamental investir em projetos que promovam o acesso da população carente à água limpa.
Se fala no consumo de água, não se pode pensar apenas naquela que a gente vê saindo do chuveiro ou das torneiras. Existe também a que não se enxerga, ou que poucos se dão conta do seu uso. Estamos falando da chamada água virtual. Por exemplo, os milhares de litros consumidos para se produzir apenas 1 quilo de carne de boi, ou os milhões de litros para se produzir 1 hectare de soja. E o Brasil, como exportador de matérias-primas, acaba destinando grande parte de suas reservas para esse tipo de consumo bem pouco valorizado. Banhadas pelas águas, as margens desses rios forneciam aos moradores colheitas abundantes. Hoje, o nível dos rios caiu para menos da metade em alguns pontos e a seca ameaça populações inteiras instaladas ao longo do percurso. Além da escassez de chuvas, nas últimas décadas, a perda de volume dos rios é causada pela redução das geleiras nas montanhas da Turquia, onde os rios nascem, fator atribuído ao aquecimento global. Uma tempestade de 6 dias atinge a Mesopotâmia, como castigo dos deuses contra os sumérios. Ainda na Suméria, em 1790 a.C., o Código de Hammurabi estabelecia penas rigorosas contra o roubo de água. 1200 a.C., Moisés abre o Mar Vermelho para a fuga dos judeus. Em seguida, as águas se fecham, afogando o exército egípcio. Em 430 a.C., na Guerra do Peloponeso, os espartanos são acusados de envenenar os poços no porto de Pireu, fonte de abastecimento de água de Atenas. Em 323 a.C., Alexandre o Grande destrói as represas construídas ao longo do rio Tigre para prejudicar a navegação persa. Seja na crença religiosa ou nos registros de batalhas históricas, a água sempre esteve no meio dos conflitos. Júlio César ataca o sistema de abastecimento da Gália, provocando uma escassez de água que leva à rendição dos gauleses. Em 30 d.C., o prefeito romano da província da Judéia, Pôncio Pilatos, manda desviar um curso de água para Jerusalém, o que causa protestos por parte dos judeus. Em 605 a.C., o rei Nabucodonosor II ergue imensas muralhas ao redor da Babilônia, usando o rio Eufrates e seus canais como trincheiras defensivas. Em 1503, Leonardo da Vinci, que já era conhecido pelo quadro A Última Ceia, planeja o desvio do curso do rio Arno para cortar a água de Pisa, que estava em guerra com Florença. A aprovação do projeto só dá certo com a ajuda de Maquiavel, com quem Da Vinci se encontra diversas vezes. Em 1626, a Espanha planeja a construção de um canal para desviar a navegação do rio Reno, prejudicando a economia holandesa. Em 1777, o exército britânico ataca o sistema de água de Nova York na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Em 1940, na Segunda Guerra Mundial, a Holanda inunda áreas da fronteira, formando uma linha de defesa de água contra ataques alemães. Entre 1941 e 1943, a Alemanha bombardeou a maioria das represas da União Soviética. Ao longo de toda a Segunda Guerra, as diversas partes em conflito destruíram reservas de água e usinas dos inimigos, como parte de sua estratégia militar. A Força Aérea Norte-Americana utilizou em inúmeras ocasiões o recurso de bombardear as nuvens sobre o território norte-vietnamita para provocar inundações e dificultar o deslocamento das tropas adversárias. Era o chamado cloud seeding, ou semear nas nuvens, com o uso de iodeto de prata e outros produtos químicos. A ONU chegou a aprovar resolução proibindo esse tipo de recurso militar. Divididas desde a década de 50, quando travaram uma guerra separatista, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul até hoje vivem tecnicamente em conflito, já que nunca assinaram um tratado de paz. O uso dos recursos naturais, principalmente a água, é um dos motivos que impede um acordo.
12 dos 15 países mais carentes de água do mundo estão no norte da África e Oriente Médio. Argélia, Líbia, Tunísia, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein e Israel, incluindo os territórios palestinos de Gaza e Cisjordânia. Outros 3 que também enfrentam escassez são Etiópia, Eritreia e Sudão. O Ministério de Defesa da Grã-Bretanha prevê que a população do Oriente Médio crescerá em 130% até 2030. Esse crescimento, segundo o estudo, significa que haverá uma demanda sem precedentes por alimentos e água. Além de conflitos internos entre tribos que, embora vivam sob as mesmas bandeiras, têm diferentes origens étnicas e crenças religiosas, a demanda pode reavivar confrontos entre países que já disputam espaço político e influência. A única fonte de água potável da faixa de Gaza tem nível de contaminação 10 vezes maior do que o normal, impossibilitando o consumo, segundo denúncia das organizações Save the Children e Ajuda Médica para os Palestinos. A Anistia Internacional afirma que Israel adota uma política discriminatória em prejuízo da saúde da população palestina em Gaza e na Cisjordânia. Levantamento feito pela organização afirma que Israel assumiu o controle total das águas do Rio Jordão, além de utilizar 80% dos recursos de um aquífero regional. Os palestinos da Cisjordânia não têm permissão para cavar poços e até mesmo reservatórios para a água das chuvas são destruídos pelo exército israelense. O bloqueio de Israel à faixa de Gaza, imposto há 5 anos, controla a entrada de pessoas, mercadorias e ajuda humanitária. Também impede a remessa de muitos equipamentos e produtos que poderiam ajudar na limpeza da água. Alvo de Nestas colinas, disputadas pelos 2 países, existe um aquífero que ao longo do tempo tem garantido a sobrevivência dos povos da região. Os sírios acusam Israel de abrir muitos poços e drenarem a maior parte da reserva, pondo em risco sua existência. Israel garante que há muito tempo não abre novos poços e que a exploração na área é feita sob controle. Ali, a exemplo de outros pontos no Oriente Médio, observa-se um ciclo vicioso. À medida em que a água se torna mais escassa e a competição por ela mais acirrada, as possibilidades de solução do conflito se tornam mais distantes. Israel e Síria disputam as colinas de Golã desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando a região foi ocupada pelas forças israelenses. A Síria espera que Israel retorne às fronteiras anteriores a 5 de junho daquele ano, o que permitiria aos sírios o acesso às águas dos rios Jordão e Yarmouk. O maior potencial de conflito está na Cisjordânia, onde se localizam uma boa parte dos aquíferos que alimentam tanto o território da Cisjordânia quanto o território israelense. Então, em qualquer futura negociação para a criação de um Estado palestino, certamente vai haver cláusulas que definem como os recursos hídricos da região vão ser utilizados, da mesma forma como aconteceu na assinatura do acordo de paz entre Israel e a Jordânia, e teria que acontecer num eventual acordo entre Israel e a Síria, que depende da definição do controle das colinas de Golan, onde se localizam as principais fontes de recursos da região, tanto que alimentam o Rio Jordão, quanto aquelas que alimentam o Lago Tiberíades, que é a principal fonte de água doce do Estado israelense. Os iraquianos e sírios acusam a Turquia de desviar o curso dos rios para construir represas, prejudicando as populações que vivem nas áreas situadas ao longo do antigo curso. Os turcos alegam que há séculos os moradores desta área, atingida por longos períodos de seca, dependem de modo crucial das águas desses rios. Os sírios respondem que, para eles, essas fontes também são vitais. Principal fonte de água para beber e para irrigação naquela área, o Tigre e o Eufrates foram reduzidos a apenas 40% de seu volume original.
A crescente desertificação e a precariedade no manejo dão enorme vantagem aos países situados nas cabeceiras dos rios, que acabam tirando maior proveito dos recursos. Os países situados às margens do Nilo acusam o Egito de tirar água em excesso do rio, comprometendo sua saúde. Por sua vez, o Egito alega que tem direitos históricos sobre o Nilo. Calcula-se que 80% da água consumida pelos egípcios para uso doméstico ou irrigação vem do rio. O Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Etiópia e Eritreia reclamam sua parte. Na tentativa de evitar um confronto, o Banco Mundial decidiu financiar um projeto destinado a melhorar o aproveitamento das águas do rio. Pelo acordo assinado com o banco, os países reconhecem que, levando-se em conta o aumento populacional, o futuro do Nilo se torna irremediavelmente comprometido se não houver controle no uso. O estudo feito pelo governo egípcio alerta que, até 2017, a quantidade de água a ser retirada do rio por todos os países da região será maior do que o rio pode fornecer. A Jordânia não dispõe de lagos nem outras fontes. O único rio que dá nome ao país, o Jordão, perdeu cerca de 90% de seu antigo volume por conta de inúmeros fatores. A falta de chuvas ao longo de décadas e a construção de represas por Israel e Síria, no próprio Jordão ou nos afluentes. Se o aquecimento global e as mudanças climáticas constituem um problema, o clima político torna a situação ainda mais crítica. Diante dos conflitos regionais, cada país tenta tirar o máximo que pode dos recursos naturais e a falta de cooperação só agrava este quadro. Para enfrentar a situação, o governo jordaniano aposta na canalização de água do Mar Vermelho para a dessalinização e posterior recuperação do Mar Morto e a captação de água de um aquífero situado na fronteira com a Arábia Saudita. Com uma quantidade de sal 10 vezes maior do que a dos demais oceanos, este mar não permite vida, com exceção de algumas bactérias e algas. Daí o nome Mar Morto. Além da concentração natural de diversos tipos de sais, a evaporação constante por conta da temperatura contribui para o aumento no teor de salinidade. Esse fenômeno ocorre desde a antiguidade. No Velho Testamento, por exemplo, ele aparece como um mar salgado. Essa também é a explicação para o fato de que os banhistas boiam facilmente em suas águas. Alimentado pelo rio Jordão, que sofre perda de volume nos canais de irrigação, o Mar Morto corre risco de desaparecer. Se não representa uma fonte de água para consumo, pelo menos o Grande Lago, de 80 quilômetros de comprimento e 18 de largura, oferece uma área de lazer numa região quente, onde qualquer tipo de água chega a ser um luxo. O documento faz parte de um estudo encomendado pela secretária de Estado americano Hillary Clinton para avaliar o impacto global da escassez de água sobre os interesses estratégicos dos Estados Unidos nas próximas 3 décadas. A conclusão principal é de que as pressões geradas por esta escassez podem acirrar disputas regionais, levando alguns países à beira de conflitos. Os desafios relacionados com a oferta de água e alimentos provocam instabilidade e intensificam as tensões entre países que já disputam territórios ou recursos naturais. As nascentes de alguns dos rios asiáticos mais importantes estão no Planalto tibetano, como o Yangtze, o Indus e Mekong. Esse potencial hídrico, que abastece mais de 1 bilhão de pessoas, está ameaçado pelo crescimento econômico da China e de outros países vizinhos. O governo chinês planeja instalar 2 usinas hidrelétricas que podem superar a geração de energia da usina de Três Gargantas, no rio Yangtze, atualmente a maior do mundo. Também pretende desviar o curso do rio Brahmaputra e levar até 40% de seu fluxo para irrigar as planícies ao norte. Nos últimos anos, a China já construiu outras barragens na região, sob protesto da Índia. Outro país que se vê prejudicado nessa disputa de gigantes é Bangladesh. Ao menos 20 milhões de agricultores desse país dependem do rio Brahmaputra para irrigar as suas plantações.
Os rios que cortam o Planalto tibetano constituem uma das maiores fontes de água doce do planeta. O primeiro problema para o Brasil é que 70% da água doce do país se concentram na bacia amazônica, onde se localizam apenas 4% da população brasileira. Além disso, com as alterações no clima, os cientistas preveem que algumas regiões terão secas mais severas e frequentes. Isso significa que o semiárido tende a enfrentar um processo de desertificação acelerado. Já o centro-sul do país continuará exposto a períodos de estiagem, alternados com grandes enchentes. Em relação à demanda por água, o Brasil conta com os recursos dos 2 maiores aquíferos do mundo. O Alter do Chão, uma gigantesca reserva localizada sobre os estados do Pará, Amapá e Amazonas, e o Aquífero Guarani, o gigantesco lençol subterrâneo, que se estende sobre parte do território do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O volume de água desses 2 aquíferos seria suficiente para abastecer o mundo todo durante 200 anos. Desde o fim da dominação britânica, em 1947, com a criação do Paquistão e a separação da Índia, há uma disputa territorial entre os 2 países, sobretudo pela Caxemira, região localizada no extremo noroeste indiano. Além da disputa pela terra, o conflito inclui também a água. A Índia está construindo hidrelétricas na cabeceira do rio Indus para atender às necessidades de uma economia em crescimento, que ainda tem até 40% da população sem eletricidade. A construção das usinas preocupa os paquistaneses, que têm 90% de sua agricultura irrigada pelo rio Indus. O país acredita que as usinas da Índia vão reduzir o fluxo de água que chega ao Paquistão. A gente pode esperar nos próximos anos da relação entre os países quando a gente pensa no assunto água? Eu acredito que uma situação cada vez mais tensa, um potencial enorme de conflito e uma necessidade muito grande de contenção do consumo para evitar que a escassez aumente, principalmente nas áreas que hoje já são áreas de enorme risco. Eu acho que vai ser um mundo mais complicado, talvez não diferente, mas com um nível maior de tensões do que aquele que nós temos. De vez em quando é bom lembrar que o homem precisa de água para praticamente tudo. Produzir alimentos, gerar energia, uso industrial, doméstico e na saúde. Só para citar alguns exemplos. Uma vez que não existe substituto a essa dependência associada às previsões de aumento na escassez,